Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 35, que tem o título de O Cristo Operante. Muito bem. Então, o Cristo que opera, o Cristo operante. Agora precisamos saber aonde se dá essa ação do Cristo, aonde ele opera, aonde ele trabalha. O versículo destacado por Emmanuel está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 8, nos diz Paulo: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse mesmo que operou em Pedro, operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Bom, quem operou em Pedro? Quem operou em Pedro foi Jesus, não é? Esse mesmo também operou em Paulo, só que para frentes diferentes de trabalho. Em Pedro, Jesus opera para o apostolado da circuncisão. Quem eram os circuncidados? Eram os judeus. Eram não, ainda os são, não é? É um procedimento pelo qual passam os meninos e cirúrgico, né? Embora de pequena monta, e que todos os judeus se submetem a esse procedimento. Daí serem conhecidos, e aqui mesmo Paulo usa esse termo, ele que também era judeu, e Jesus também o era, não é? Para o apostolado da circuncisão, ou seja, Pedro ficou com a casa do caminho. Pedro ficou com o trabalho de evangelização, ele e os demais apóstolos que com ele ficaram lá na casa do caminho, evangelizando e cuidando dos judeus. Essa era a frente de trabalho de Pedro. Já Paulo não, e é o que ele diz: Jesus operou também em mim, com eficácia para com os judeus, para com os gentios. Os gentios são os não-judeus. E nós sabemos, não é? Que Paulo não ficou lá na casa do caminho. Chegou um determinado momento que ele saiu e fez várias viagens, e nas suas viagens ele foi fundando igrejas. Ele chegou inclusive a Roma, depois inclusive escreveu a carta aos romanos. Então Paulo ia fundando as igrejas, abrindo as igrejas, colocava lá pessoas responsáveis e depois ia se correspondendo com essas igrejas. Então essa operação que Jesus realiza vamos chamar assim, uma ação que nós que nos disponibilizamos, porque Jesus quer operar em todos nós. Mas será que é em todos nós que ele opera? Ou será que Jesus só consegue operar naqueles que realmente se predispõem a receber o Evangelho? Porque senão, lembrando quando Jesus curava, tua fé te curou, parte de nós. A vontade é o grande poder que temos na nossa ação e transformação. Então Jesus opera em nós. Quando nós assim criamos esta possibilidade, nos predispomos a essa mudança, a essa operação que Jesus realiza em nós. E é claro que essa operação é simplesmente para que trabalhemos o bem em nós e ao redor de nós, assim como fez tanto Pedro quanto Paulo.
Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Paulo de Tarso, escrevendo aos Gálatas da seguinte forma: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, ou seja, não, Jesus é meu, Jesus é nosso, Jesus é meu, Jesus não é seu. Então, todo mundo quer que Jesus opere apenas naquele grupo. E não é realmente assim que acontece, nos diz Emmanuel. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde surja o princípio do bem. Onde? No coração da criatura, não é? Então é isso. Surgiu o princípio do bem? Predispôs-se o coração para o bem? Jesus está operando nesse coração. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias. Olha, academias aqui não é academia de ginástica, né? Academias de ciência. Então, entre a religião e a ciência, porque a ciência também é de Deus. Então, ali também Jesus opera. Jesus também opera no coração dos cientistas, toda vez que eles estão o quê? Onde surja neles o princípio do bem, certo? Então, dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, quer dizer, entre ciência, entre religião e ciência, movimentam-se os recém-chegados, aqueles que estão chegando e já querem colocar sua opinião, nem sabe direito o que está acontecendo, mas querem colocar sua opinião. Os falsos crentes, então, de novo, para a gente não se perder aqui, dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os recém-chegados inquietos, os falsos crentes, os fanáticos infelizes. Quer dizer, isso vai acontecer tanto na religião quanto na ciência. Na ciência também há fanatismo, não é? Que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Quer dizer, embora ele tenha começado falando de Pedro e de Paulo, trazendo o versículo da carta de Paulo aos Gálatas, quantos e quantos também, dentro da religião e dentro da ciência, vêm se destacando em sagrados veículos, ou seja, veículos, aqueles através do qual o Cristo opera e que favorece que participem da construção do bem no mundo. Por que estão participando da construção do bem no mundo? Porque estão construindo o bem dentro de si mesmos, não é? E ele continua. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Aqui o povo judeu. E o povo judeu foi o povo escolhido para quê? Por quem? O povo judeu foi o povo escolhido por Deus para que o Messias viesse, para que o enviado viesse, para que Jesus viesse. Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido, ou seja, o escolhido de Deus para uma missão. Essa missão de trazer o Evangelho até nós. Então, ele, o povo judeu, foi o escolhido por quê? Porque era um povo monoteísta. Ele acreditava e acredita, não é, num único Deus. E isso favoreceu com que ali chegasse o Messias e pudesse trazer, então, a segunda revelação das leis de Deus, que é o Evangelho. Não poderia ter vindo na religião de Roma, que era politeísta.
Não faria absolutamente nenhum sentido. Então, continua o nosso querido Emmanuel dizendo: Paulo de Tarso foi poderoso imã, aquele que atrai. E o que atraía em Paulo? A mensagem que ele levava, que era o Evangelho. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade, ou seja, daqueles que não eram judeus. Através de ambos, de Pedro e de Paulo, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. Ou seja, o aperfeiçoamento do homem, isso existe uma forma de esse aperfeiçoamento se dar, que é através do bem que nós vamos promovendo em nós, ou seja, do cultivo das virtudes, da contenção dos vícios. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as suas más tendências. Primeiro começamos na contenção, paralelamente a isso, trabalhamos o desenvolvimento das virtudes. Isso tudo é muito cansativo? Sim, é muito cansativo, exige muito, mas nós fomos preparados para essa tarefa. E fomos preparados para sermos exitosos, para sermos bem-sucedidos. E ele continua dizendo: é tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. E é claro que isso não se dá apenas nos templos religiosos. Isso se dá em todos os lugares onde tenham pessoas, filhos de Deus, que se permitam ser esses veículos do Mestre na Terra. Né? Posso ser eu? Pode ser você? Pode ser qualquer um? Claro! Aliás, o que Deus quer? Que sejamos mesmo todos nós, e o seremos num determinado momento da nossa vida imortal. A gente às vezes pode olhar um irmão e dizer assim: esse aí, nem nunca, de jeito algum. Num determinado momento o processo vai avançar, porque ele já está acontecendo. Mesmo que pareça que a pessoa não está evoluindo, ela está evoluindo. Às vezes esticamos um elástico e parece que ele está lá e não sai do lugar, mas se você solta, ele vai acumulando uma força, né, um potencial ali, uma força potencial que quando você solta é que você vê: nossa, como avançou aquela pessoa, de repente não. Ela foi acumulando experiência, e muitas vezes essas experiências são os erros mesmo. E chega uma hora que ela bate o martelo e diz assim: chega, não erro mais nisso. E lá vai o avanço. É assim que se dá. Para lá estamos caminhando, todos nós, para a luz, porque ela está em nós. Voltemos ao nosso Emmanuel. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores onde o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Aí é tão bom ouvir isso, não é? Música para os nossos ouvidos. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas. Aí o conselho fraterno do nosso querido Emmanuel. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Será que Chico Xavier era uma pessoa privilegiada? Ele via Emmanuel. Não, claro que não, né?
Ele simplesmente se permitiu ser um instrumento. Sofreu muito. Teve muito sacrifício na vida dele? Muito. Então, quer dizer, não há nenhuma benesse, o que há mesmo é trabalho, né? Arregaçar as mangas e enfrentar e dizer assim, vamos em frente. Jesus está aí nos ajudando para que consigamos vencer os obstáculos que estão aqui dentro de nós. Então, ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia, quer dizer, adequada, às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre. Vamos anotar? Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. A gente até se sente mais fortalecido, não é? Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre. Trabalha, serve e ajuda. No meio ele colocou o quê? Estuda, estuda. Para meados do mês, vamos anunciar aqui quando vai começar o nosso programa, projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos estudar. Assim teremos mais condições, ou melhores condições, de discernir o que nos convém em cada situação. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Muito bem. Vamos então encerrar com a nossa prece? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos chegam, Senhor, de refletirmos, de podermos fazer melhores escolhas hoje do que fizemos ontem. Ajuda-nos, Mestre amado, a estarmos vigilantes. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor Jesus. Abençoa nossos lares e famílias. Abençoa nossos afetos. Mas abençoa igualmente, Jesus amado, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que se encontram em sofrimento, Senhor, aonde quer que se encontrem, aonde quer que estejam. Abençoa-os. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de novo de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.